A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério de Oração e Compromisso, também sou professor da Escola Bíblica Dominical e você está assistindo a Bíblia Responde. No nosso vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre pecado, nós vamos estar falando sobre um pecado chamado homossexualismo. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Vamos ver o primeiro texto que eu quero citar. É um texto que Jesus falou sobre a criação de Deus. Está em Mateus capítulo 19, versículo 4. Jesus disse assim: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio os fez, homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, quando Jesus fala sobre a criação de Deus, ele está dizendo assim: o Criador, Deus, desde o princípio, ele criou homem e mulher. Então, ele está falando sobre Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. Nós vemos que a intenção de Deus para a criação é criar o macho e a fêmea. Nós vemos que o ideal de Deus para um casamento é o casamento entre um único homem e uma única mulher. Deus não criou várias mulheres para Adão. Deus não criou vários homens para Eva. Deus também criou um homem e uma mulher, não duas mulheres. Deus também não criou dois homens. Deus criou Adão e Eva. E Jesus está falando sobre isso, falando sobre casamento, dizendo que o ideal de Deus é esse, um homem e uma mulher. Vamos ver agora sobre essa união que seria antinatural. Tudo que Deus criou segue uma ordem natural. Então a natureza foi estabelecida por Deus. Deus criou leis naturais. Tudo que é natural e que não foi corrompido pelo pecado segue o princípio que Deus quer que siga. Agora, tudo aquilo que é antinatural é algo contrário à vontade de Deus. Aquilo que é antinatural é algo que o diabo tenta fazer com a criação de Deus. Então, o diabo está sempre tentando corromper a criação de Deus. Tudo que Deus criou bom, perfeito, o diabo tenta perverter, tenta distorcer a criação de Deus. E vamos ver um texto que fala sobre isso, sobre esse tipo de união. Levítico capítulo 18 fala sobre as uniões abomináveis, uniões entre irmão e irmã, entre pai e filho, uniões que Deus proibiu, casamento entre irmãos, entre pai e mãe, enfim. Então Deus ele vai falar entre essas uniões que não são permitidas, uniões que são consideradas antinaturais, uniões que são abomináveis para Deus e que são pecaminosas. Levítico 18, 22 fala assim: Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Então o texto é bem claro dizer: com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Se deitar um homem com outro homem como se ele fosse uma mulher, está falando sobre um relacionamento sexual entre dois homens. E quando Deus fala sobre esse tipo de relacionamento antinatural, ele fala assim, ele fala que isso é abominação. Então a visão que Deus tem desse tipo de união é uma união que Deus considera pecaminosa, Deus considera errada, Deus considera, como diz aqui a palavra, uma abominação. Eu sei que nos dias de hoje é cada vez mais natural, eu sei que nos dias de hoje é cada vez mais comum, cada vez mais aceito pela mídia, pela sociedade, mas o princípio bíblico é: Deus ele criou homem e mulher para ser um casal. Então qualquer coisa que fuja disso se torna algo antinatural e pecaminoso. Vamos ver o que acontecia com alguém que cometia esse pecado no tempo de Moisés, no tempo da lei, no tempo em que reinava puramente a justiça, sem a misericórdia, sem a graça. Levítico capítulo 20, versículo 13 fala assim: Se também um homem se deitar com outro homem, caso de homossexualismo, vai dizer, como se fosse mulher, um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos, os dois, praticaram coisa abominável. E aí vem o castigo.
serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Eu sei que esse texto é um texto complicado para os dias de hoje, porque é um texto que fala sobre uma outra época, um outro tempo, uma outra dispensação, uma outra cultura. E nesse tempo eu falei em outros vídeos que é muito difícil Deus permitir a pena de morte. Naquele tempo existia sim pena de morte. Existia uma teocracia, Deus que governava, o povo de Deus era governado por Deus. Existia sim a pena de morte, porque não era o tempo da graça, era o tempo em que a justiça reinava. Era olho por olho, dente por dente, aquilo que você fez se fazia contigo. E os piores tipos de pecados, não era qualquer pecado, os pecados mais terríveis, mais abomináveis, eram punidos com pena de morte. Normalmente existia um castigo menor, mas os pecados mais severos, os pecados mais terríveis, mais abomináveis, eram punidos com pena de morte. Só aquilo que Deus considerava o mais terrível, o mais abominável. E esse pecado é um dos que Deus classifica como uma abominação. Então, se um homem se deitasse com outro homem, como se fosse uma mulher, uma relação homossexual, a lei determinava que era punição com pena de morte. Aí hoje eu sei que nós não vivemos mais no tempo da lei. Hoje isso não existe mais. Não existe mais a pena de morte. Hoje vivemos no tempo da graça, uma outra dispensação. Jesus já morreu na cruz pelos nossos pecados. Então hoje as coisas são diferentes. Hoje vivemos em outra dispensação. Entretanto, quando nós falamos que as coisas são diferentes, que nós vivemos numa outra dispensação, isso não significa que o que era errado virou certo. Não significa que o que era pecado não é mais pecado. Significa que o que era errado continua sendo errado. O que não era certo continua não sendo certo. Um outro texto que fala sobre essa questão, ainda no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, fala assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Então esse texto fala, o homem, ele não pode se travestir de mulher, e nem a mulher se vestir como um homem. O homem não pode ter aparência de mulher, ele não pode usar coisas de mulher. A mulher não vai cortar, raspar a cabeça como um homem. O homem não vai se vestir como mulher, não vai usar vestimenta própria de mulher, acessórios de mulher. Deus fala aqui que isso também é abominável ao Senhor teu Deus. Então, esse tipo de coisas antinaturais, pecaminosas, também se classificam nesse pecado. Agora vamos ver o que o Novo Testamento fala sobre esse assunto. Eu sei que quando nós falamos isso, falamos, isso era no tempo da lei, hoje Jesus veio, hoje tudo é diferente. Vamos ver o que o Novo Testamento, o que os apóstolos de Jesus disseram sobre esse assunto. O que o tempo da graça vai dizer sobre esse assunto. Sobre o homossexualismo, relações homossexuais. Romanos capítulo 1, versículo 24 em diante fala assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências. O que é uma concupiscência? A concupiscência é a vontade pelo pecado, é o desejo forte e intenso pelo pecado. Então vai dizer assim que Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então Deus fala de homens que estão tão afundados no pecado, que Deus ele deixou esses homens na sua livre vontade pecarem. E vai dizer que eles estão tão perdidos nos seus pecados, que diz a Bíblia que eles estão desonrando o seu corpo entre si. Como é que se desonra o corpo entre dois ou mais homens, ou entre duas ou mais pessoas? Vai dizer assim no versículo 25: pois eles, esses homens que estão no pecado, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, por eles mudarem a verdade de Deus e transformarem em mentira, Deus ele vai punir essas pessoas. E Deus vai punir entregando elas aos seus próprios pecados. Aí diz assim a Bíblia, versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Paixões infames.
Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Relações íntimas, suas relações sexuais. Então até as mulheres, não só os homens, até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Foi o que eu falei antes. Aquilo que é natural, que Deus criou bom. Aquilo que é contrário à natureza, antinatural, é pecaminoso. Então o apóstolo Paulo fala aqui no Novo Testamento que até mesmo as mulheres, não só os homens, mudaram as suas relações de uma relação natural para algo antinatural, seguindo a concupiscência, o seu desejo pelo pecado. Aí fala assim, versículo 27, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente um com o outro, reciprocamente, ao mesmo tempo, homem com homem, né? Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então esse texto fala sobre relações antinaturais, entre uma mulher com outra mulher, ou entre um homem com outro homem, dois homens se relacionando sexualmente, duas mulheres se relacionando sexualmente, o que é chamado de homossexualismo, sexo entre duas pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo. Então o texto diz aqui que isso é uma punição pelo pecado, e vai dizer que eles recebem em si mesmos a merecida punição do seu erro. E desse tipo de relacionamento surgiram, como hoje é comprovado, muitas doenças sexualmente transmissíveis começaram dessa maneira, entre pessoas do mesmo sexo, e depois se espalharam por pessoas de sexos diferentes. Então, neles mesmos recebem a punição desse erro. Então, a Bíblia vai classificar esse tipo de relação como antinatural, como abominação, como pecado. Outro texto bíblico, 1 Coríntios 6, 9, eu já citei muito em outros vídeos, fala sobre as classes de pessoas que não entram no céu. Quem não vai ser salvo? Quem não vai para o céu? 1 Coríntios 6, 9, ou não sabeis, os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Aí olha o que ele fala, nem efeminados e nem sodomitas. Esses dois tipos de pessoas que ele fala que não entram no céu, nem efeminados e nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, essas pessoas não herdarão o reino de Deus, não vão para o céu. Aí ele fala assim, efeminados e sodomitas. Uma dúvida, o que é um sodomita? A sodomia era algo praticado numa cidade chamada Sodoma. Essa cidade foi destruída por Deus. Isso está relatado em Gênesis capítulo 19. No texto de Gênesis fala que um homem chamado Ló, era sobrinho de Abraão, estava morando em Sodoma. Ele tinha duas filhas. E ele vai ver que dois anjos estão passando ali e vão deitar na praça. Só que os anjos não vieram com a aparência de anjo, vieram com a aparência de homem. Dois anjos, podemos conjecturar uma aparência muito bonita, a quem olhasse de fora dizendo, dois homens bonitos. E eles estão na praça e Ló vai dizer assim, não durmam na praça, se hospedem na minha casa. Era costume a hospitalidade, é algo que a Bíblia ensina, a você amar o seu próximo, a tratar bem o forasteiro, tratar com hospitalidade. Ele vai hospedar esses homens que na realidade eram anjos na sua casa. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 19 que a cidade inteira de Sodoma se reuniu na porta de Ló. A cidade toda, todos os homens se ajuntaram ali, bateram na porta dele e disseram assim, cadê os dois homens que entraram na sua casa? Traz eles aqui para fora para que nós abusemos deles. Então as pessoas de Sodoma, diz a Bíblia, queriam ter relações sexuais com aqueles que eles não sabiam que eram anjos. Eles queriam estuprar os próprios anjos. A Bíblia vai dizer que Ló vai dizer assim, eu tenho duas filhas virgens, faz o que quiser com elas, mas não toque nesses dois homens que estão debaixo do meu teto. E aí ele vai dizer, não, nós queremos os dois homens. Então nós vemos que uma cidade completamente dominada pelo pecado, pela iniquidade e pelo homossexualismo. Eles queriam se relacionar com os homens.
A Bíblia diz que os anjos trouxeram mal para dentro de casa, feriram aquelas pessoas com cegueira, e a Bíblia vai dizer que até mesmo cegos, eles ficaram apalpando, procurando a porta. Eles estavam com tanta sede do pecado, que mesmo feridos de cegueira, eles estavam procurando a porta para estuprar aqueles dois homens. E a Bíblia vai dizer que por causa disso, Deus vendo essa iniquidade, Deus ele vai recolher aqueles dois anjos e vai mandar chover fogo do céu e vai destruir aquela cidade, mas primeiro tira Ló e a sua família de lá. Então nós vemos que uma cidade tão pecaminosa, o homossexualismo tão enraizado, que Deus teve que destruir a cidade pelo pecado. E nessa cidade praticava um determinado ato que virou chamado, foi conhecido como sodomia. O que é sodomia? Se você pegar um dicionário Aurélio, ou qualquer outro dicionário, e procurar lá na letra S, você vai ver que sodomia é o mesmo que sexo anal, normalmente praticado entre dois homens, mas também entre um homem e uma mulher. Esse tipo de prática sexual, sexo anal, sodomia, principalmente praticado entre dois homens, mas não somente isso, é considerado pecado, porque é um modo antinatural de se relacionar. E vai dizer a Bíblia aqui, o texto que eu li, nem efeminados e nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Efeminado, homem que se comporta como mulher, homem que se veste de mulher, homem que tem relações sexuais com outro homem. Sodomita, mesma coisa, alguém que pratica essa forma sexual. E vai dizer, não importa se é passivo, se é ativo, se é efeminado, se é sodomita, os dois não entram no céu. Então, são textos bíblicos muito claros que condenam esse tipo de prática. Deus criou o homem e a mulher para viverem juntos. Qualquer relacionamento fora disso é pecado, é homossexualismo, não entra no céu. Eu sei que é um assunto polêmico, é um assunto difícil, é um assunto muito complicado, mas eu quero fazer aqui uma observação antes de encerrar esse vídeo. Antes de encerrar o vídeo falando sobre o pecado do homossexualismo, que a Bíblia condena como uma abominação. É tão ruim que Deus fala que é uma abominação. Homossexualismo é sim, um pecado. Mas uma outra coisa que eu tenho que chamar a atenção é, apesar do homossexualismo ser um pecado, a homofobia também é um pecado. Porque Deus ele nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo. Então, se alguém está vivendo em pecado, nós temos que repudiar esse pecado. Se alguém mente, nós não aprovamos a mentira. Mas nós temos que amar o mentiroso, porque ele é uma pessoa que Deus criou e que Deus quer salvar ele. Então Deus ele quer salvar o adúltero, Deus ele quer salvar o assassino, Deus ele quer salvar todos os pecadores, mas isso não vai acontecer se ele não se arrepender e não confessar o seu pecado e não receber Jesus Cristo como seu Senhor. Então, o homossexualismo é um pecado, mas isso não nos dá margem para praticar atos de violência ou para odiar a pessoa. Nós devemos odiar o pecado, mas não o pecador. Temos que amar, tratar bem, aceitar, receber essas pessoas. E muitas são as pessoas que viveram muitos anos no homossexualismo, mas se entregaram para Jesus, lutaram contra esse pecado e Jesus libertou essas pessoas. Então eu encerro o vídeo de hoje falando sobre o assunto homossexualismo, que é sim um pecado, mas que todo pecado tem solução para Jesus. Jesus pode mudar a tua história, a tua família. Jesus ele pode fazer tudo diferente na tua vida, você é uma nova criatura. Então esse encerra o nosso vídeo de hoje. Se você tem dúvidas, perguntas, envia para o nosso Facebook, para o nosso e-mail, que está agora aparecendo na sua tela. Você pode nos enviar a sua dúvida. Qualquer pergunta, qualquer dificuldade que você tenha, lembre-se sempre, a Bíblia responde. Meus irmãos, vocês puderam perceber que nesse nosso vídeo eu estou usando essa camisa. Se você puder perceber, você vai ver que ela é bem semelhante ao que está escrito nesse espelho. Por isso nós focamos também muito nesse espelho. Essa camisa, ela faz parte do nosso projeto A Bíblia Responde. E se você se interessou por ela, se você gostou, você pode estar adquirindo essa camisa, pode estar comprando conosco através do nosso e-mail ou através do nosso Facebook, que aparecer no seu vídeo. Você pode estar pedindo, ela custa R$45. Mas esse dinheiro vai ser usado para arrecadar para a igreja. Então, quando você estiver comprando essa camisa para você, você também vai estar ajudando a igreja. Então,
você que tem esse interesse, você pode entrar em contato conosco. Fica na paz, que Deus te abençoe.